de exame. Portanto, o enunciado diz o seguinte: seja f a função de domínio, portanto, 1 menos π aberto para mais infinito, aberto definida por uma função de ramos, f de x igual a 2x menos 2 sobre seno de x menos 1, se o x compreendido dentro de um certo e determinado intervalo, depois temos ali o 2, enfim, ali acaba a expressão toda. Depois diz o seguinte: resolva os itens 4.1 e 4.2 recorrendo exclusivamente a métodos analíticos sem utilizar a calculadora. 4.1. Indique justificando se a seguinte afirmação é verdadeira ou é falsa. A função f é contínua à esquerda no ponto 1, mas não é contínua à direita nesse ponto. Ora bem, portanto, para nós provarmos que uma função pode ser contínua, portanto, vamos pôr aqui 4.1, o limite, como já tínhamos visto em exercícios anteriores, o limite, neste caso, de x a tender para 1 menos de f de x, vai ter que ser igual ao limite de x a tender para 1 mais de f de x, que é igual a f de 1. Portanto, os resultados de cada uma destas operações terão que dar sempre o mesmo valor. Neste caso, ele está-nos a perguntar se a afirmação é verdadeira ou falsa, a afirmação em qual ele diz que é contínua à esquerda do ponto 1, mas não à direita desse ponto. Portanto, basicamente, o que nós temos que tentar provar aqui é que o limite de x a tender para 1 menos de f de x vai ser igual a f de 1 e diferente do limite de x a tender para 1 mais de f de x. Portanto, tendo em conta esta ideia, então, passando agora para a resolução do exercício, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Ora bem, vamos começar aqui à esquerda do 1, portanto vamos fazer aqui o limite de x a tender para 1 menos de f de x, que é igual a ter o limite de x a tender para 1 menos de 2x menos 2 sobre seno de x menos 1, que é igual a ter o quê? Ora bem, colocamos, portanto, se nós verificarmos aqui, temos aqui o seno de x, o 2x menos 1 na parte do numerador, no denominador temos seno de x menos 1, temos que ter em mente aqui, existe um limite notável, portanto, no formulário, que nos diz o seguinte, que o limite de x a tender para 0, portanto, x a tender para 0, de seno de x sobre x é igual a 1. Ora bem, tendo esta ideia aqui em mente, porque se nós aplicarmos aqui o limite, portanto, se até a ideia sempre inicial será sempre aplicarmos aqui o limite, facilmente chegamos à conclusão em que ele vai dar 0 sobre 0. E se dá 0 sobre 0, portanto, temos aqui uma indeterminação e para levantar, vamos necessitar deste limite notável que aqui está aqui a azul. Portanto, desta ideia. Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer é, temos aqui seno de x menos 1 e x menos 1. E o x está a tender para 1 menos e ele vai ter que ficar a tender para 0. Ora bem, então, portanto, vamos colocar, portanto, aqui este 2x menos 2, se nós colocarmos o 2 em evidência, portanto, como é uma constante, podemos passar, portanto, ficaríamos com o limite de x a tender para 1 menos de 2 a multiplicar por x menos 1 sobre seno de x menos 1. Este 2, como é uma constante, pode passar cá para trás. Então ficaríamos com 2 do limite de x a tender para 1 menos de x menos 1 sobre seno, portanto, vou deixar aqui um bocadinho, seno de x menos 1. Ora bem, como o limite tem que estar x a tender para 0 e temos aqui um x menos 1, então vamos aproveitar aquela expressão e vamos fazer aqui uma mudança de variável, em que podemos dizer que x vai tender para 1 menos, e x menos 1 vai tender para 0, porque 1 menos 1 daria 0. Portanto, a partir deste momento, y igual a x menos 1, sinal de equivalente em que o x vai ser igual a y mais 1, a qual o y vai tender para 0. A partir deste momento eu posso dizer que 2, a multiplicar pelo limite de y a tender para 0, portanto, temos aqui x menos 1 passaria a ser y, sobre seno de x menos 1, portanto, seria seno de y. Ora bem, está muito parecido com o limite notável. Agora, a questão aqui é que isto está ao contrário. Portanto, então, se está ao contrário, então vamos inverter o nosso limite. Então, punhamos 1 sobre o limite de y a tender para 0, de seno de y sobre y, e isto vai nos dar, portanto, 2
vezes 1 sobre 1. E isto iria dar 2 como resultado final desta parte do limite quando o x tende para 1 menos. Agora, tendo em mente sempre a definição daquilo que nós temos que tentar provar, portanto, agora aqui, portanto, e também sabemos que facilmente, também podemos concluir que o nosso f de 1 é igual a 2. Como é que eu posso afirmar isto com tanta certeza? Ora bem, se nós olharmos para aqui para a nossa função por ramos, quando eu tenho aqui o 2, se x igual a 1, quer dizer que se eu substituir o x por 1, a minha função vai dar 2 de certeza absoluta. Pronto. Agora, aproveitando a ideia anterior, que era provar que ela só continua à esquerda e não à direita, portanto agora vou fazer o limite para 1 mais. Ora bem, fazendo o limite para 1 mais da expressão, portanto vou obter aqui, portanto, vamos lá, ponhamos aqui o limite de x a tender para 1 mais de f de x igual ao limite de x a tender para 1 mais de, portanto, a nossa expressão seria e elevado a menos 2x mais 4, portanto, entre parênteses, elevado a menos 2x mais 4, menos ln, portanto, menos, mais ln de x menos 1. Pronto, mais ln de x menos 1. Primeira coisa, mas sempre que nós devemos fazer é aplicar já o limite. Ora bem, se aplicando aqui o limite, então vamos obter de menos 2 a multiplicar por 1 mais 4, mais o ln de 1 menos 1. Portanto, 1 mais, isto é, 1 mais menos 1. Portanto, aqui ficaríamos aqui com menos 2 vezes 1 daria menos 2 mais 4 daria elevado a 2, mais ln de 0 mais. Ora bem, ln de 0 mais, se nós tivermos em mente aqui a função ln, portanto aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas, portanto a função ln faz um movimento deste género. Portanto, e tendo aqui, isto seria ln de x. A função ln, portanto, quando ela tende para 0 mais, ela vai tomar valores muito pequenos, porque vai cá para baixo. Portanto, vem aqui para baixo. Portanto, obrigatoriamente, esta parte que aqui estava seria menos infinito. Então, tendo isso em mente, portanto, elevado a 2. Portanto, ficaríamos aqui com elevado a 2 de menos infinito. Então, isto iria nos dar menos infinito. Portanto, o resultado, quando o limite de x tende para 1 mais de f de x, daria menos infinito. Portanto, a partir daqui eu posso concluir que a afirmação é verdadeira. Porquê? Porque à esquerda dava 2, quando x tende para 1 menos, e para f de 1 também daria 2. Logo, a afirmação seria verdadeira. Então, passando aqui à justificação, posso agora justificar, portanto, a afirmação é verdadeira, vírgula, porque o limite, quando x tende para 1 menos de f de x, é igual a f de 1, vírgula. No entanto, o limite, aliás, aqui até podia colocar aqui, para ser mais fácil, podia colocar logo aqui igual a 2. Pronto, vírgula. No entanto, o limite quando x tende para 1 mais de f de x é igual a menos infinito. Logo, aproveitando aqui a afirmação que estava aqui em cima, portanto isto é a pergunta, a função f é contínua à esquerda no ponto 1, mas não é contínua à direita desse ponto. Portanto, logo, a função f é contínua à esquerda de x igual a 1, mas não é contínua à direita. Não é contínua à
direita desse valor. Bem, a primeira linha está concluída. Agora vamos passando aqui à segunda linha, portanto vamos ver. Ele pede-nos, portanto, descreva a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa 1 menos π sobre 2. Ora bem, ele dá-nos ali a abscissa 1 menos π sobre 2. Portanto, a equação reduzida dessa parte. Portanto, nós, sabendo o valor da abscissa, nós agora temos de ter aqui um cuidado que é perceber qual destas partes da função de por ramos, qual destas expressões é que nos interessam. Portanto, o 2 está fora, que não nos interessa porque era x igual a 1. Portanto, ou é da parte de cima ou é da parte de baixo da função por ramos. Portanto, automaticamente, olhando aqui para os intervalos, portanto, esta expressão que aqui está seria sempre, portanto, se nós fizermos, portanto, até podemos ir à calculadora para confirmar e fazíamos 1 menos, portanto, π sobre 2, e 1 menos π sobre 2 daria menos 0,57. E dando menos 1 menos 0,57, obrigatoriamente a expressão que nos interessava era a parte de cima, porque é aquela que suporta um valor negativo, porque a parte de baixo é x maior que 1 e menos 0,57 é menor do que 1, como é fácil de perceber. Portanto, a partir daqui, vamos ter que, portanto, para encontrarmos uma reta tangente, vamos aqui, 4.2. Portanto, uma reta tangente vai ser uma expressão do género y igual a mx mais b, em que o m vai ser igual, neste caso, à derivada no ponto da abscissa 1 menos π sobre 2. Tendo isto em mente, portanto, a derivada no ponto. Portanto, a derivada no ponto obriga-nos então a ir buscar a nossa função, que era 2x menos 2 sobre seno de x menos 1 e derivar esta expressão. Portanto, salvo erro, penso que esta expressão, vamos só confirmar para ver se não temos aqui nenhum problema. 2x menos 2 de seno de x menos 1. 2x menos 2 de seno de x menos 1. Exatamente. Portanto, derivando esta função, e depois no final vou substituir pela abscissa que me dão. Portanto, a partir daqui, a derivada desta função seria, portanto, como estamos a falar de uma fração, então era a derivada da parte do numerador, portanto, 2x menos 2 a derivar do seno de x menos 1 a multiplicar por seno de x menos 1, vamos aqui precisar aqui de espaço, vamos puxar aqui para o lado, menos, portanto, 2x menos 2 e a derivada de seno de x menos 1. Portanto, agora, sobre o que está na parte do denominador, que seria seno de x menos 1 ao quadrado. Tudo bem. Pronto. A partir daqui, 2x menos 2 a derivar, ele daria-nos 2. Portanto, a multiplicar por seno de x menos 1. Menos, agora, aqui não se mexe nesta parte, 2x menos 2, e a derivada de seno vai passar a cosseno, mas atenção, que aqui temos aqui x menos 1. Então, x menos 1, a derivada de x menos 1, portanto, se nós verificarmos a derivada do seno, ele diz que era a derivada de x menos 1 a multiplicar pelo cosseno de x menos 1. Derivada de x menos 1, facilmente a gente sabe que é 1. Então, isto aqui seria cosseno de x menos 1. Sobre a tal expressão, não esquecer, portanto, seria seno de x menos 1 elevado tudo ao quadrado. Pronto. Agora, a partir daqui, vamos simplificar isto. Portanto, vamos obter aqui, facilmente, vamos obter. Portanto, ficaríamos aqui com 2 de seno de x menos 1. Este 1, obviamente, vai multiplicar. Isto não tem repercussão aqui na multiplicação. E aqui tínhamos aqui 2x menos 2. Portanto, vamos pôr aqui, portanto, 2x menos 2 de cosseno de x menos 1. Ora bem, não somos obrigados aqui a tentar simplificar mais a expressão, até porque o nosso objetivo é descobrir apenas o declive. Portanto, podemos passar logo para a parte em que vamos substituir na expressão o valor que nos deram. Portanto, vamos aqui, o nosso m, que é o declive, era o f' de 1 menos π sobre 2. Portanto, a partir daqui, agora eu posso chegar aqui à expressão e ficaríamos com 2 de seno de 1 menos π sobre 2. Portanto, 1 menos π sobre 2 menos 1, menos 2 a multiplicar por 1 menos... sim, aqui vamos pôr aqui entre parênteses retos. Portanto,
1 menos π sobre 2, estou a substituir ali a parte ali da abscissa, menos 2, fechar os parênteses. Depois aqui, isto é uma expressão um pouco longa, mas cosseno de 1 menos π sobre 2, estou-me a esquecer aqui de somar mais 1, menos 1, isto é, subtrair, menos 1, está ali na expressão, menos 1. Pronto, sobre, agora isto tudo, sobre seno, portanto, de 1 menos π sobre 2, menos 1, e isto tudo elevado ao quadrado. Ora bem, a partir daqui, agora vamos simplificar isto. Portanto, 1 menos 1 daria 0. Seno de menos π sobre 2, portanto, cá em baixo daria menos 1, que é o mesmo do que ter seno de 3π sobre 2. Portanto, como é que... Vamos aqui ao círculo trigonométrico. Portanto, se eu der a volta para esta parte aqui, isto seria, portanto, 3π sobre 2. E se eu der a volta para esta parte, seria menos π sobre 2. Ora bem, então estamos a falar do mesmo valor. E qualquer valor que esteja aqui acima nesta parte do eixo dos y, portanto, que é o eixo correspondente ao eixo do seno, na parte negativa, então obrigatoriamente seno de menos π sobre 2 seria menos 1. Então era 2 vezes menos 1, menos, portanto, aqui 2 vezes 1, 2, menos 2 daria 0, 2 vezes menos π sobre 2 daria menos π, menos com menos dava mais π. Portanto, aqui, a multiplicar por cosseno, portanto, ficaríamos aqui com cosseno de menos π sobre 2. Bem, já lá vamos. Agora, esta parte aqui, obrigatoriamente, também daria menos 1 e ficaríamos com menos 1 ao quadrado. Portanto, aqui ficaríamos aqui com menos 2, mais π vezes 0 sobre 1. Então, quer dizer que o meu declive, π vezes 0 dava 0, menos 2 mais 0 dava menos 2, a dividir por 1, menos 2. Então, quer dizer que o meu declive da minha reta, seria, portanto, já tenho aqui uma parte da minha reta, que seria y igual a menos 2x mais b. Ora bem, como é que eu posso descobrir agora a ordenada na origem, que é o b? A ordenada na origem, visto que eu conheço a minha abscissa, que eu tenho ali um ponto em que eu conheço a abscissa, que era 1 menos π sobre 2, preciso saber o valor da ordenada para poder substituir os pontos e descobrir o valor, portanto, depois substituir respectivamente na abscissa e na ordenada as coordenadas deste ponto, para descobrir, por fim, a ordenada na origem ficar com a minha expressão. Portanto, aqui, este 1 menos π sobre 2 tem que ir à minha função inicial. Portanto, a minha função inicial era f, portanto, vou já substituir aqui de π sobre 2, igual, e agora tínhamos 2 a multiplicar por 1 menos π sobre 2, menos 2, sobre seno de 1 menos π sobre 2, menos 1. Isto iria dar, obrigatoriamente, daria aqui, portanto, seno de menos π sobre 2, que já sabemos que vale menos 1. Aqui em cima, portanto, ficaríamos apenas aqui com menos π. Menos π. Sim, exatamente. Porque 2 vezes 1, 2, menos 2 dava 0. 2 vezes menos 1 meio, os dois cortam e ficaria apenas menos π. Portanto, aqui, isto ficaríamos aqui com menos π sobre menos 1, que vai nos dar π. Então, as coordenadas do nosso ponto de tangência seria 1 menos π sobre 2, π. Aproveitando nestas coordenadas, agora volto aqui à minha equação reduzida, portanto, e vou substituir, portanto, a minha abscissa e ordenada pelos respectivos pontos. Portanto, ordenada seria π igual a menos 2, a multiplicar por 1 menos π sobre 2, mais b. Portanto, facilmente agora aqui punhamos aqui o π, portanto, este agora aqui multiplicaríamos, ficaríamos com menos 2, e ali ficaríamos com mais π, porque os dois cortam, menos com menos da multiplicação dava mais, e ficaria mais π, mais b. Ora bem, se eu passar o π para outro membro, então facilmente eles anulam-se, e passando o 2 para outro membro, ficaríamos aqui com b igual a 2. Pronto, porque ele está negativo, mudando de membro, passa a positivo. Então, facilmente, portanto, a minha equação, portanto, a equação da minha reta tangente no ponto da abscissa 1 menos π sobre 2 seria, portanto, olhando, vindo aqui ao fundo, seria, portanto, y igual a menos 2x
mais 2.